falar para vocês sobre abundância, um tema que todos nós gostamos de ouvir porque faz sentido para a nossa vida. Quem não quer ser abundante na vida, né? Então hoje eu venho trazer esse tema à luz das constelações familiares. Como assim? Então, através de tantos estudos que nós temos feitos aqui nesse Instagram Olhar Sistêmico, através do assunto abundância, hoje eu venho trazer algo para complementar, né? Que muitas vezes aqui nós falamos sobre física quântica, abundância como forma de criação, como forma de olhar nossas crenças limitantes que nós trazemos desde quando nós começamos a nossa vida aqui. Então, quais são essas crenças que na superfície, no consciente, nos limitavam? Só que aí, quando eu venho trazer para vocês a questão da abundância de uma forma mais profunda, depois que vocês já tentaram de todas as formas fazer diferente a vida de vocês, já trabalhou as crenças limitantes, já tem pensamentos e ações que direcionam para esse caminho de prosperidade, o porquê então que essa abundância não aparece? Por que que vocês não vingam? Por que que vocês não tomam o que é de vocês e que é o universo que está enviando para vocês? Então hoje o nosso trabalho, as nossas reflexões vai ser em cima dessa abundância, que ela está num processo mais ligado ao inconsciente, que talvez até hoje vocês não tomaram consciência que pode ser essa questão que está prendendo vocês e limitando a ação de vocês para serem mais prósperos, mais abundantes. Então eu vou começar hoje falando sobre o nosso início, o nosso primeiro êxito. Se a gente quer ter sucesso na vida, se a gente quer ser próspero, se a gente quer ser pleno na vida, a gente tem que começar a olhar o nosso primeiro êxito, né? O nosso primeiro êxito foi justamente no momento da concepção. Então, nós saímos vencedores através da concepção, porque quantas pessoas não conseguiram sair desse primeiro êxito, desse primeiro propósito? Então, nesse primeiro momento da concepção, nós nos tornamos a força do sucesso. Esse é o nosso primeiro. E o segundo? O segundo vem com o nascimento. Então, nesse momento do nosso nascimento, nós temos mais uma vez êxito, porque nós tomamos a vida, nós nascemos. Então, dentro desse percurso que eu vou fazer hoje com vocês sobre consciência, é fundamental eu lembrar dos êxitos e também dos insucessos, porque muitas pessoas passaram por dificuldades desde o momento da gestação. Muitas pessoas, por questões de destinos e por questões de emaranhamentos anteriores dos ancestrais, teve dificuldade no processo da concepção. Muitos não foram desejados. Mas e daí, se o mais importante é ter a vida? Então que nós possamos fazer essa análise juntos, para vocês poderem participar e entender que não só basta hoje eu ter feito a melhor faculdade, eu estar nos melhores lugares para trabalhar, se eu não me conectei com essa energia desde lá do início da nossa vida. Então, após o nascimento, o próximo êxito que nós temos é o momento que nós amamentamos, porque nesse momento que nós sugamos o seio da nossa mãe, nós nutrimos o nosso corpo físico de tudo que nós precisamos para essa vida, né? Para essa criança que acabou de nascer. Então é o terceiro êxito. E daí, em decorrência desse movimento todo de êxitos, né, na vida, de olhar, a mãe olhar o filho no momento da amamentação, só aí vocês vão vendo quantas pessoas já ficaram na retaguarda. Quantas pessoas que nasceram prematuramente e não tiveram a oportunidade naquele momento de sugar o seio da mãe. Então, quantos de nós somos vitoriosos de ter a oportunidade de ter participado desses êxitos? Como nós somos privilegiados de ter tido tantos momentos que nos fizeram a gente obter o sucesso. E aí o sucesso vai decorrer de todas essas nossas experiências na vida. E aí a gente vai construindo até os 7 anos, né? A média 7 anos, todos os nossos conceitos de sucesso, né? Então,
Quando eu falo com vocês sobre profissão, sobre prosperidade, sobre dinheiro, eu estou falando com vocês sobre vida. Então, estar nessa vida, nutridos de tudo que a gente pôde receber dos nossos pais, nós nos sentimos mais fortes. E aí eu vou falar dos vínculos, né, gente? Tanto os vínculos, quanto também as situações que não foram as mais adequadas diante do que nós imaginávamos ou sonhávamos que poderia ser. Então, nós vivemos muitas vezes no mundo imaginário. E aí, quando a gente tem o conhecimento sistêmico, que a vida é essa, e o que a gente tem que fazer é algo bom dela, a gente sai do mimimi e parte para uma vida mais plena. Uma vida mais conectada com essa vida que veio de tempos que nós desconhecemos e ela chegou até nós. Então hoje, falar com vocês sobre abundância é falar com vocês sobre tudo o que há de mais importante na vida, que é essa nutrição, esse amor, essa nossa ligação com os nossos pais. É um dos assuntos que eu mais amo falar, porque é um assunto mais básico de constelação. É esse relacionamento nosso com os pais. E no decorrer de todas as lives que eu fiz, tanto como constelação familiar e quanto a questão também da abundância, não tem como a gente desconectar o que há de mais importante na nossa vida, que são os pais. Então hoje, iniciando o nosso assunto, eu vou falar justamente isso. Bert Hellinger tinha uma frase que muitas pessoas ficavam com um ponto de interrogação. E eu vou fazer esse ponto de interrogação com vocês também. Bert Hellinger falava, né, que ele desencarnou ano passado, que o sucesso tem a cara da mãe. Como é a cara da mãe? Então, a forma que ele quis dizer que o nosso sucesso, ele decorre da nossa relação com a nossa mãe. Muitas vezes na superfície, no consciente, a gente pode falar que a gente se dá bem ou que não tem maior dificuldade com as nossas mães. Mas será que lá no fundo, quando você ainda era criança, você não teve nenhum julgamento? Então, nas constelações, quando a gente coloca o campo das constelações e a gente vê na situação que houve julgamentos, a gente vê a nossa possibilidade e a nossa pequenez diante de algo tão grande. Porque nós imaginamos nossos pais como heróis. Nós criamos essa imagem de heróis dentro de nós. Mas quando a gente começa a ver que nossos pais são tão humanos quanto nós começamos a dar um lugar para eles de honra. Porque nós conseguimos, através de nós sermos pais também, nós conseguimos ver que eles também, do mesmo jeito que nós hoje fazemos, eles tentaram acertar. E todos nós tentamos acertar. Não existe aquela situação que as pessoas falam assim, ah não, fez de propósito. Existem pessoas que fazem as coisas de acordo com o que elas vislumbraram no clã dela familiar. Existem pessoas que estão ligadas a destinos pesados dos ancestrais. Mas ninguém em sã consciência gostaria de fazer algo ruim para o outro. Então nós também, assim como nossos pais, erramos. E quando a gente vê, né, pena que a gente demora muitas vezes esse tempo, né? A gente tem que amadurecer, tem que crescer para poder ter vislumbrar esse panorama que os pais foram perfeitos no que propuseram, que era dar a vida. Só o fato dos pais darem a vida, eles já fizeram o suficiente. E aí a gente fica na vida aí, querendo carinho, que às vezes na situação não teve como acontecer por qualquer outro motivo. Fica querendo tênis, viagem, coisas mirabolantes que o dinheiro compra, né? E a gente fica abastecendo de coisas muito vazias. E aí a gente vai criando uma criança pedinte dentro de nós. E aí, uma criança dentro de um corpo de adulto? Já falei com vocês como a gente corre risco quando nós estamos na criança, que é como se a criança dirigisse um carro. E aí, no momento que acontece um acidente, a criança passa para o banco de trás e quem fica com a culpa é o adulto. Quantas vezes na nossa vida nós temos atitudes de criança diante de um mundo que é adulto?
Quantas vezes nós recuamos quando nós temos que avançar? Então, por que falta às vezes essa força? Falta às vezes essa força porque às vezes a gente não está no 100% dos pais. 50% da mãe e 50% do pai. Muitas vezes a gente está só no 50% de um dos dois, ou então está no 0%. Então, agimos na vida como se só nós bastasse, né? Só nós pudesse dar conta dessa vida que é tão grande. Só que a gente esquece que a gente é só a pontinha de tudo que foi. A gente é o menor. Nós somos os mais insignificantes. Tudo que é grande está atrás. Tudo que é grande ficou para trás nos nossos ancestrais. E hoje, né, se a gente pega o nosso clã hoje, no máximo, os clãs hoje não tem muitas pessoas, no máximo 50 estourando. Se eu falar 70, né? Hoje a família atual, né, quando é composta de muitas pessoas, dá no máximo 30 pessoas, né? Então, quando a gente vê que a nossa parte hoje é a menor, e os ancestrais, que são os grandes, que eles compõem milhares para trás, e essa vida chega até nós, os pais que dão muitas coisas, eles são apenas generosos. O mais importante que um pai e uma mãe pode dar para o filho é a vida. E com essa vida fazer algo bom. Aquele filho que fica naquela criança que eu acabei de falar, pedinte, ele vai pedir o amor que ele ficou achando que os pais deveriam ter dado em todos os lugares. Eles vão procurar esse amor no relacionamento. Às vezes procura no marido, propriamente dito, o pai. Vai procurar, às vezes, no trabalho, um reconhecimento que não teve. Porque por causa de várias condições da própria vida, às vezes o pai não era tão livre para estar presente na vida dele, o pai também tinha os emaranhados dele, da família dele, e ele não foi tão livre para poder assumir uma família, porque nem ele às vezes teve uma família tão constituída. E aí a gente fica cobrando, eu não tive pai. Teve, porque senão estava na vida. Ele fez o mais importante, até no estupro, o que é mais difícil, que é o ato do estupro, Deus é tão divino que ele cria vida. E aí a gente fica na vida lamentando algumas coisinhas do nosso imaginário que não foram preenchidos quando a gente era criança. Só que agora a gente já passou da fase da adolescência e nós estamos adultos. O que nós precisamos quanto adulto? É tomar consciência de todas essas questões, dizer sim para essas questões e seguir, porque eu costumo falar que o tempo está correndo e a gente não tem muito tempo para poder ficar perdendo tempo com essas coisas. Então, os pais que tiveram em algum momento dificuldades, que eles não conseguiram assumir responsabilidade diante dos filhos, ok, pai, você fez o melhor, que foi me dar vida. E com essa vida eu consigo também criar vida. Então, olhar esse ser humano com as dificuldades dele e dar um bom lugar no seu coração. É olhar para essa mãe que muitas vezes deu filho para adoção porque ela não se sentiu capaz de ter condição de criar esse filho com um alimento adequado porque passava dificuldades ou porque não era tão livre, porque no destino dela também, nos ancestrais, haviam histórias parecidas de abandono. E aí a gente fica resmungando, pedindo, como se a gente ainda fosse criança. Então, é tomar essa vida com toda a força que ela tem e nos ligar aos nossos pais, independente da situação que eles estão hoje, e dar um bom lugar para eles no nosso coração. Porque se não fosse eles, independente de qualquer situação, sem julgamento, nós não estaríamos aqui. Os pais que dão muitas coisas, eles são bondosos. Aqueles que não deram o que vocês esperavam ou imaginaram, que ficaram visualizando a vida das outras pessoas, eles já foram perfeitos. Eles tinham a vida para dar. Cada um só dá o que tem para dar. E aí quando eu falo com vocês que muitas vezes a gente quer algo dos nossos pais que nem eles tiveram. Quando eu faço essa mensuração de questão de valor, que se você falar, Renata, mas você não conheceu meu pai nem minha mãe, eles me deram 10% do que eles poderiam ter me dado. Mas se ele tinha 10%, quanto que ele te deu?
Ele te deu tudo. A gente parte do princípio que os pais têm 100%. E aí a gente fica querendo esse 100% que nem os pais tinham para dar. E o que a gente deve fazer? Dar um bom lugar no nosso coração. Porque eles não eram tanto o que a gente imaginava, o tanto que a gente imaginou ou desejou. Então a gente tem que pegar essa vida, que é o mais importante, porque sabemos que todos nós fazemos parte de uma engrenagem muito grande. Nós fazemos parte do plano de Deus. E esse plano de Deus conta com todas as pessoas coadjuvantes. O principal é Deus. Nós somos apenas partes. As dificuldades que nós encontramos aqui são detalhes, porque o mais importante é criar vida. Né? Quando Bert Hellinger fez uma pergunta, qual que vinha em primeiro plano, o sexo ou o amor? Muitas pessoas que não entendiam esse ponto de vista do Bert Hellinger falavam que o Bert Hellinger estava totalmente equivocado. E Bert Hellinger, através dos campos, confirmou que o que antecede tudo nessa vida, se é o sexo ou o amor, é o sexo. Porque o sexo está a serviço de algo muito grande. Ele está a serviço de Deus. Ele está a serviço de dar vida. O amor, o amor é consequência. Então, quando nós vemos que o sexo tem uma função primordial na questão de Deus conosco, nós costumamos a falar que a gente começa a entender que o nosso propósito aqui é estar na vida, independente das situações que nos ocasionaram. Graças a Deus que nós estamos na vida. Graças ao universo que me possibilitou estar aqui. E agora, com essa oportunidade que eu tive divina, eu tenho que fazer algo aqui. Os pais, os parentes ancestrais fizeram parte desse plano grande. Mas quem tem que desenvolver o trabalho aqui somos nós. Porque todos eles, assim como nós, somos os veículos para chegar à Terra. Nós somos aqueles veículos porque cada um chega da forma que dá. E nós chegamos à Terra através dos nossos pais. Nossa, eu encho até o olho d'água, porque eu acho fenomenal quando a gente toma consciência de algo tão grande, porque a gente sai do mimimi, de querer que os nossos pais fossem algo que nós imaginávamos. E aí a gente vê a grandeza e a beleza, de independente de qualquer situação, que a vida conseguiu chegar até nós. Então, os planos de Deus foram executados. Então, nós constituímos famílias, né? Quando os primórdios, os humanos, nos primórdios da humanidade, não constituíam família, né? Eles viviam isoladamente. Então, a questão da sociedade hoje é uma questão de conhecimento através do tempo, né? Então, a vida chegou muito antes dessa constituição de família, porque a vida, ela cumpre um papel primordial, um papel que vai muito além dos nossos mimimis. Ela cumpre uma ordem que é de Deus, cumpre uma ordem do amor. Então, o que eu tenho para falar com vocês sobre abundância, o assunto é maravilhoso, não tem como falar de abundância, de dinheiro, de prosperidade, sem a gente conectar com essa energia de nutrição que são os nossos pais. A mãe é a cara do sucesso. A forma que vocês olham para a mãe de vocês é a forma que vocês olham para tudo o que pode direcionar vocês a ter sucesso. O dinheiro, né? Eu costumo relacionar que a mãe é o dinheiro, o pai é a manutenção desse dinheiro. E como vocês estão nessa relação com os pais, essa relação que vai fazer a diferença na vida de vocês. Se nós julgamos muito os pais, nós julgamos o sucesso, nós julgamos o dinheiro, nós julgamos o nosso trabalho. E aí a gente fica na escassez, porque a gente não aproveitou a oportunidade mais sublime de tomar os pais. A gente fica naquele status que a gente fica só pedindo e não agradece. Então, aquele filho que fica no momento só de cobrar os pais que não tiveram aqueles pais de novela, aqueles pais ideais, que não teve uma mãe tão presente, porque também às vezes ela não era tão capaz de estar tão presente, porque a mãe dela também não era tão presente.
E se a gente começar a analisar para trás os nossos ancestrais, gente, as mães tinham 14 filhos. Então, toda essa situação de vivência dos nossos ancestrais influenciam na nossa vida. Porque nós, hoje a humanidade já tem mais ou menos 20, 25 anos que ela tem acesso a esse conhecimento sistêmico. Então, é uma coisa muito nova. Nós estamos aqui fazendo uma mudança de consciência para tudo que for vir aqui para frente. Para trás, a gente só diz sim. Sim para tudo que foi do jeito que foi. Porque os nossos ancestrais não tinham o conhecimento que nós estamos tendo hoje através das constelações. Então eles não conseguiam fazer diferente porque eles nem sabiam qual era a dinâmica e quais eram as ordens que dirigiam a vida deles, independente deles acreditarem ou não. E aí hoje nós temos a oportunidade de olhar para a vida de uma forma tão leve, de uma forma tão sem julgamento, que nós começamos a enxergar nossos pais como nossos pais são, perfeitos no que propuseram fazer, que era dar vida. Então, quando a gente tem esses conhecimentos sistêmicos, nós começamos a aliviar os destinos dos que estão vindo, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, porque nós hoje começamos a tomar, né? Quando a gente fala tomar os pais, quando a gente bebe água, a água desce direto. Então, quantas vezes vocês estão bebendo, tomando os pais de vocês e engasgam? Quantas vezes vocês ficaram na inconsciência, tá, gente? Porque eu vou desembolar o assunto aqui e vocês vão ver que os julgamentos podem estar na consciência. Eu vou dar exemplos de constelação que muitas vezes, na maioria das vezes, está na inconsciência. Então, quando a gente começa a ver que nós estamos conectados com essa energia dos nossos pais, nós começamos a vislumbrar o verdadeiro sentido da vida. E aí a gente facilita o nosso caminho e dos que virão. Para trás, se eles tivessem o conhecimento que nós tivemos, talvez eles tinham chance de fazer algo diferente. Então a responsabilidade é nossa. Se eu hoje tomo conhecimento de como funciona a vida, independente se eu acredito ou não, né? Que todas essas constelações que Bert Hellinger fez, ele testou no campo, foram questões que ele testou e foi comprovado através de todas as pessoas ali, a energia de ancestrais que ninguém nem tinha noção que existia. Então, quando a gente começa a entender esses conhecimentos, nós começamos a olhar para a vida de uma forma bem leve. E aí a gente começa a aliviar e dizer sim para tudo que foi, do jeito que foi, porque todos eles para trás, né? As questões que tomaram a vida deles hoje estão presentes na nossa vida. Quando eu falo de abundância e eu falo de algo que está conectado ao seu sistema. Se seu sistema tem pessoas que passaram fome, pessoas que tiveram dificuldade com dinheiro, pessoas que tiveram facilidade de ganhar e também de gastar rápido esse dinheiro, são dinâmicas que foram passando dentro do sistema e chegam até vocês. E hoje vocês às vezes não conseguem fazer diferente e honram os ancestrais. Honra como assim, Renata? Vocês fazem igual, por amor. Numa família que todos passaram fome, todos tiveram dificuldade de lidar com dinheiro e hoje você, tentando fazer um pouquinho diferente, tem facilidade de ter o dinheiro, na sua inconsciência você fala assim, eu não mereço ter esse dinheiro, porque foram tantas dificuldades que os meus ancestrais passaram e aí rapidamente vocês gastam com qualquer coisa, com qualquer bobeira. E na hora de uma emergência ou de algo que vocês precisam, vocês não têm o dinheiro. Como assim? Eu estou falando de algo sistêmico. Quando eu falo de abundância aos olhos das constelações, eu faço vocês conectar que a forma que nós lidamos hoje com o dinheiro vem passando no nosso sistema. As pessoas que aprenderam desde nova, né? A pessoa que tem muito acesso ao dinheiro. Os filhos são criados nessa atmosfera de muito dinheiro, eles acreditam que tudo é assim, eu posso tudo. E aí eles têm as crenças limitantes liberadas. E daí eles fazem tudo o que eles acreditam que sejam capazes. Porque o sistema deles não encontrou dificuldade na questão financeira.
Nós somos a soma de todas as atitudes financeiras que esteve para trás. Quando vocês ouvem histórias da família de vocês, vocês começam a conectar que às vezes até o padrão da pessoa que você atrai para fazer parte do seu relacionamento está vinculado numa energia de um avô, na energia de um pai, na energia de um bisavô que teve muitas posses e morreu sem nada. E aí? Quando vocês têm a possibilidade de olhar para a vida, a forma que vocês conduzem essa abundância na vida de vocês, vocês começam a conectar com algo grande, porque vocês veem que vocês é parte de um sistema muito mais amplo. E daí, quando vocês têm a oportunidade de olhar esse sistema através das constelações familiares, vocês começam a sair do julgamento e falar com os ancestrais nas palavras de cura. Me abençoe se eu faço só um pouquinho diferente. Me abençoe se eu posso ser abundante, porque eu sei do destino pesado que vocês tiveram. Me abençoe se eu posso ser eu. Me abençoe se eu posso ter o dinheiro necessário para viver uma vida tranquila, mesmo sabendo que vocês passaram tantas dificuldades. Me abençoe. Eu preciso que vocês me liberem. Eu preciso que vocês me olhem com carinho, porque tudo que eu fizer será na honra de vocês. Eu farei em honra ao nome de vocês, porque eu sei que vocês vivem em mim. Nossa, até arrepio. Então, quando a gente tem esse olhar nas constelações, para dizer sim para os nossos ancestrais que o destino deles foram pesados, mas que a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho só diferente. Porque quem fala que vai fazer muito diferente faz 17 vezes pior. Porque está negando a parte de nutrição que a vida trouxe para a pessoa. E aí, quando eu falo que eu vou fazer muito melhor que os meus pais, eu estou excluindo os meus pais. A chance de dar errado é 100%. Porque eu estou excluindo a parte que me nutre, que me mantém. Então, como que eu vou conseguir dinheiro e manter um bom emprego e uma forma de manter esse dinheiro se eu não estou conectado com essa energia da abundância que vem dos meus pais? Eu crio uma ilusão. Eu crio uma ilusão que eu não preciso dos meus pais para nada. Eu já fiz 18 anos. Eu já passei dos 18 anos, né? E aí eu não preciso. E aí vai arrastando âncoras durante a vida inteira, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Porque às vezes a pessoa tem uma facilidade de ganhar, né? Por conta própria, por crenças limitantes que derrubou, mas ao mesmo tempo que ela sai dessa questão das crenças limitantes, ela tem um destino que ela julga os pais, como se os pais não fossem tão bons quanto ela merecia. E daí, gente, vai tomar cabeçada, pode ganhar muito dinheiro, mas vai perder tudo, vai perder até saúde. A gente vê nas questões que eu fiz as lives do Amor que Cura e o Amor que Adoece, é justamente isso. Quando a gente começa a olhar para os nossos pais sem julgamento, a gente toma essa força da vida e fazemos algo bom com essa vida com a bênção dos nossos pais. Quando nós começamos a falar que os nossos pais não têm as nossas moedas, né, que eu adoro o conto das moedas, que é justamente sobre isso, que tem os filhos que ganham as moedas e ficam satisfeitos com as moedas, e tem aqueles filhos que ganham as moedas e falam, essas moedas não são minhas. Como nós estamos nos comportando diante da vida, nós estamos negando algo que os nossos pais nos deram. Quando nós negamos algo que eles nos deram, não honrando, não fazendo como se fosse o melhor, nós perdemos tudo que nós temos, principalmente dinheiro e saúde, sem contar relacionamento, trabalho, todas as frustrações que nós desencadeamos na vida vêm dessa relação nossa com os nossos pais. E não tem como eu não dar esse fechamento sobre abundância se eu não falar sobre constelações familiares, sobre a abundância aos olhos das ordens do amor. Porque quando eu dou um bom lugar para os meus pais no meu coração, eu consigo levar a bênção deles em tudo que eu for fazer. Então existem aquelas pessoas que tudo que elas fazem dá certo. São pessoas que têm os pais 100% dentro deles. E tem aquelas pessoas que conseguem muito dinheiro e perdem muito dinheiro. E vivem nessa perdas e ganhos. Pode estar relacionado principalmente ao sistema
mas principalmente ao tomar os pais, que é algo essencial para a nossa vida. Então, quando a gente fala de abundância sem falar desses êxitos que nós tivemos lá no início da nossa vida e até os 7 anos, onde nós maturamos frente ao corpo físico, né, e daí vem os outros desenvolvimentos, a gente começa a ter consciência do que nós precisamos para transformar essa dor que aconteceu até os 7 anos em amor. Porque tudo é definitivo, gente. As coisas que nós vivenciamos e nós não lembramos. Eu já dei vários exemplos em várias lives sobre as constelações que eu passei pelo processo e quanto as constelações que eu fiz com as pessoas. A maioria das constelações existe, a totalidade, a desconexão de nós como relação pais. Muitas vezes a gente está no julgamento. Ah, Renata, mas eu dou super bem com a minha mãe, eu combino muito com meu pai, mas eu não consigo. Eu tenho hora que eu alavanco e na hora que eu vejo, eu dei 10 passos para frente e dei 20 para trás. Existe um julgamento que você não conhece. Por mais que você fale que combina, que não tem, existe um julgamento lá na primeira infância que você desconhece. E você vive todas as situações relacionadas à abundância nesse sentimento. Vamos, por exemplo, quando eu vou constelar, que a pessoa pede para poder ver a profissão. E a pessoa fala assim, eu formei nisso, mas eu trabalho em outra coisa. Então vamos olhar no campo, posiciona você, posiciona sua mãe, posiciona o pai. A maioria, não, a totalidade, os pais estão de costas para esse filho. O pai representa tudo que é rua. O pai representa a profissão, o pai representa o relacionamento, o pai é relacionamento de casal, relacionamento na rua. A forma que eu lido na rua é o meu pai. Então, se eu tenho algum julgamento com o meu pai, eu levo isso no mundo fora, no mundo externo. Se eu tenho algum julgamento com a minha mãe, eu tenho dificuldade com o dinheiro. Porque lá na primeira etapa que eu falei com vocês do êxito, a mãe que nutre. A mãe nutre. Então, quem nutre a vida na nossa sociedade é o dinheiro. Então, quando eu falo para vocês que nas constelações o pai geralmente está fora do sistema familiar ou excluído ou longe e não tem a visão da filha e nem a filha tem a visão dele, né? Tá de costa ou algo parecido, nós começamos a ver os julgamentos que tem. E a maioria, gente, é a mãe apontando que o pai não vale nada. As mães têm essa função de nutrir, mas ao mesmo tempo as mães querem que os filhos sejam só delas. Peraí, a mãe não fez sozinha. E o mais importante, quando ela fez, ela amava muito esse homem. Se foi num ato de estupro, não teve o amor, porque cumpria algo muito grande. Mas no ato do sexo que foi dado à vida, ali foi feito com muito amor. Então, as crianças crescem sem saber que entre um pai e uma mãe houve, naquele momento, o amor. E as crianças ficam na vida achando que os pais tiveram elas num momento de ódio, porque só vê confusão no casal. E aí, essa criança cresce vinculada a exclusões. Tanto o pai falando da mãe, quanto a mãe falando do pai, quando a criança não entra, que às vezes os pais até convidam as crianças a estarem na conversa, que não é aconselhável, porque assunto de adulto é de adulto, né? As crianças nunca podem entrar no quarto do casal. Beth Helling fala que ninguém tem esse direito de entrar no quarto do casal, nem o terapeuta. Então, quando a questão é de casal, as pessoas que estão envolvidas na trama que têm que resolver. Muitas vezes colocam os filhos para resolver. E os filhos, mesmo sendo crianças ou adultos, eles são menores que os pais. É o assunto que eu sempre falo da diretoria, né? A questão da diretoria, do engenheiro, eles resolvem da melhor forma possível. Aí eu vou chamar uma pessoa que está acostumada a ser servente de obra, né? Só mexer na massa. Para resolver cálculo de engenharia, eu estou misturando as coisas. E aí eu faço com que essas crianças ficam nos 50%. Ou elas ficam nos 50% da mãe ou ficam nos 50% do pai. Dependendo, ela está no 0%.
E aí ficam pessoas na vida hoje sem uma profissão definida, sem força para a vida, porque força é a mãe que nutre. Fica sem perspectiva, porque está desconectado com os pais. Ficam como zumbis, perdendo tempo, porque ficou em algum momento no julgamento que tinha dos pais, ou porque ela viu algo que ela julgou que poderia ter sido melhor, ou porque escutou histórias. A maioria das vezes nas constelações familiares aparecem histórias, tá, gente? Muita história de mãe. As histórias dos pais, as crianças quase não ouvem as histórias dos pais, principalmente quando o pai é separado da mãe. As crianças só ouvem as histórias das mães. E aí, o que acontece? A criança fica no 50% da mãe. O 50% do pai não é bom. E aí a criança vai para a vida com apenas 50%. E aí ela acredita que ela não é capaz. Porque ela sabe que 50% dela é muito ruim. Porque a mãe dela fala o dia inteiro dos 50% que não é bom. E aí olha o que as mães ou os pais vão fazendo no decorrer da vida. A criança fica, às vezes, com vários doutorados fora do Brasil e sem um bom emprego. A gente tem visto muito isso. Pessoas que têm vários cursos e não têm uma renda, não têm um trabalho, geralmente está ligado aos julgamentos que tem desse pai, desse homem. E aí julga a profissão. Então, quando a gente vai olhando essas questões, dessas dinâmicas ocultas da nossa vida, nós conseguimos perceber o que está na nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha que está tudo desconectado. E não está tudo desconectado. A forma que lidamos com o nosso trabalho e nós lidamos com a nossa mãe nos define para a vida toda. E aí vocês vão voltar na questão, mas na inconsciência. Na inconsciência. Eu tinha um julgamento, eu já falei em outras lives, eu tinha um julgamento quando a minha irmã mais nova nasceu, que minha mãe deixou de me amar. E aí minha mãe sempre desdobrou por nós lá em casa. Minha mãe sempre foi uma mãe muito generosa, que ela não precisava ser tanta, ela sempre foi muito generosa. Mas eu, quando criança, com 5 anos, naquele movimento de chegar um bebê com otite aguda, sem a minha mãe saber, depois de 9 meses que descobriu, porque ela chorava todos os dias, e a minha mãe teve que dedicar uma atenção para ela, na minha mente de criança. Minha mãe não me amava. E aí eu vou para a vida fazendo coisas dificílimas para mostrar para ela. Ela nasceu, mas a boa sou eu. E aí até na minha profissão, eu escolhi a profissão da minha mãe. Mãe, eu te amo tanto, que eu faço igual a você. E aí a gente vai seguindo pela vida na inconsciência. Não que eu não faço o que eu gosto. Eu faço por honra a ela, que ela também é da área da educação, ainda, né, excelente profissional da educação. Eu admiro ela como pessoa e como profissional, e aí eu faço igual, por amor. Quantas profissões, até me emociona, quantas profissões que os filhos fazem em honra aos pais. Eu vi constelação que a pessoa fez psicologia para entender a mãe. No meio da constelação saiu assim: mãe, eu fiz psicologia para te entender. Olha, gente, olha que coisa séria. Eu vi constelação que a pessoa fez o direito para defender o pai, porque a mãe e o pai viviam em conflitos tão grandes, e a mãe era mais agressiva que o pai. Certa vez o pai foi para cima da mãe e os vizinhos chamaram a polícia. E ela viu uma injustiça em detrimento dos vizinhos ter chamado para o pai, sendo que a mãe que toda vez provocava. Ela fez direito para defendê-lo. Agora aí, vocês começam a pensar quantas coisas vocês fizeram como honra aos pais de vocês. Que nós, independente de qualquer coisa, nós amamos profundamente nossos pais. E nós queremos, mesmo que na superfície esteja ódio e raiva, nós queremos ser amados por eles. Nós queremos ser vistos por eles. De uma forma ou de outra. Fiz uma constelação semana passada que a pessoa fez direito, porque é um curso muito requintado em questão de vocabulário, de buscas, né, de textos. A pessoa fez o curso de direito porque o pai era uma pessoa que não teve tanto sucesso, mas o pai era uma pessoa que sabia de tudo. E aí ela cresceu nesse meio e ela falou, na constelação apareceu esse sentimento: eu fiz o direito
para poder mostrar para o Senhor que o Senhor tinha a oportunidade de me ver, porque eu fazia igualzinho o Senhor. Eu era tão culta, tão inteligente quanto o Senhor. Quantas vezes nós seguimos caminhos que nós não queríamos, mas nós seguimos em honra. Nós seguimos por amor aos nossos pais. Quantas famílias que a pessoa não quer ser médico, mas todo mundo da família é médico. Aí eu tenho que ser. E aí quantas famílias que todo mundo está fazendo o mesmo caminho de ter, por exemplo, um estabelecimento de um comércio, que todas as pessoas tiveram padaria, por exemplo, e aí eu, mesmo querendo fazer algo diferente, como eu sou a sucessora do meu pai na padaria, eu deixo de fazer o meu sonho em honra a ele. E aí, quantas vezes na vida nós deixamos de viver os nossos sonhos por amor? Porque nós amamos tão profundamente os nossos pais que nós renunciamos aos nossos sonhos. Nós renunciamos à nossa vida, deixamos de viver a nossa vida por esse amor que nos invade. E muitas das vezes nós apenas queremos ser vistos pelos nossos pais. Porque quando nós obtemos sucesso, nós temos o olhar carinhoso e atencioso dos nossos pais. E se a gente não tem sucesso, a gente pode ter exclusão deles. Então, quando eu falo com vocês dessa relação de pais e filhos, na questão da abundância, ela vai muito profundamente. Porque muitas coisas que vivemos hoje está estritamente ligado à nossa primeira infância. Está ligado aos nossos mais ínfimos julgamentos. As questões que nós trazemos dentro de nós, quantas dificuldades nós criamos vendo as dificuldades de relacionamento dos nossos pais. Quantas vezes em escola a dificuldade que o aluno tem de leitura, de escrita, de atenção, está ligada ao clã, porque o tempo todo na casa da pessoa, desse aluno, tem confusão entre pai e mãe. Aí o aluno fica dividido aonde ele presta atenção. E aí ele não consegue nem fixar sua atenção na escola para poder ter um êxito, porque na cabeça dele ele fica dividido, se ele fica do lado do pai ou do lado da mãe. Então, gente, essa relação de pais e filhos, quando eu digo em relação à abundância, ela está totalmente ligada, né? A vida está ligada a essa relação. Nossa, Renata, então se eu conseguir tomar meus pais dentro do meu coração, eu tenho chance de ser mais livre? Com certeza, porque quando a gente vive muito na inconsciência, né, gente? A gente vive muito nessa situação do que a gente não conhece em nós. Semana passada, sábado, né, na constelação da água, no curso que eu fiz, eu vi uma inconsciência minha aos 4 anos de idade. Aí vocês vão falar assim, mas como? Aos 4 anos de idade que eu tinha, e eu não sei o assunto que era. Olha como que é complexa a mente humana, gente. Eu não sei o assunto que era, mas esse assunto que eu não sei, né, o que era, me segurou aos 4 anos em uma questão como que fala? De relacionamento. Algo meu que estava lá aos 4 anos. Eu que sou totalmente consciente, na hora que colocou no campo, eu estava no passado, no inconsciente, né? Porque o mapeamento que se coloca dentro das constelações, a gente consegue ver em qual estado que está. Se está no futuro, se está no presente, se está no passado. Porque muitas vezes a gente está no futuro ou no presente na inconsciência. E aí tinha uma questão minha, de uma coisa que eu não sei, e eu, Renata, com 43 anos, eu não sei o que era, mas diante das constelações eu pude dizer sim e dei um bom lugar para esse assunto no meu coração sem saber o que era, porque quando a gente é muito nova, às vezes a gente não consegue entender, mas a gente julga a situação. E aí eu pude me liberar dessa situação. Então, eu consteladora, então a gente, quando vai tomando consciência da nossa inconsciência, a gente começa a ver que a gente é mais inconsciência do que consciência. Quantas vezes vocês perdem dinheiro facilmente porque o pai ou a mãe tiveram muita dificuldade financeira? Quantas vezes vocês
perdem dinheiro porque vocês não estão conectados com o pai, que é o masculino, que é a força da rua. Quantas vezes que vocês ganham muito dinheiro e perdem muito dinheiro, que é a mãe, né? Então, essa live ela é muito importante e eu quero que vocês me dão um retorno aí, porque o nosso estado financeiro é justamente isso. Ele está totalmente ligado aos nossos pais. E aí a gente fica aí batendo cabeça. Imagina você tomar consciência de algo que você não sabe para facilitar a sua vida hoje. Hein? Olha, gente. Imagina vocês saberem que existe algo que pode facilitar a vida de vocês para vocês pararem de repetir padrão, né? Porque nos clãs dos nossos ancestrais eram muita escassez, né? Quando a gente olha para a humanidade de uma forma geral, era mais ou menos o panorama que a gente enxerga hoje, né? O dinheiro sempre esteve na mão de poucos, né? Mesmo sendo os poucos que criam, né? Que eu já falei da questão da criação do dinheiro, existem poucas pessoas com dinheiro porque são essas pessoas que criam o dinheiro. Então, se todo mundo tivesse a mente milionária, todo mundo criaria o dinheiro, mas as pessoas estão presas aos ancestrais que viveram na escassez. E elas não conseguem sair desse padrão repetitivo de pobreza, né? Na família que as pessoas passaram muita dificuldade ou que o país teve guerra e as pessoas não tinham nem o que comer, hoje a pessoa pode ter aquele pensamento de manter, mesmo que perca mantimento vencido. Ela enche a despensa com medo de faltar. Então essa pessoa tem uma crença nos ancestrais dela, um registro que eles tiveram muita dificuldade em guardar, entendeu? De ter para poder sobreviver. Muitas vezes não tinha, né? Se a gente for pegar o assunto na época, quando eu era mais nova, né, uns 12, 15 anos, a gente ouvia falar muito de inflação. Hoje você ia no mercado, o preço era um. Aí você voltava amanhã, era outro preço, né, gente? Hoje eu tava pensando sobre isso. Hoje em dia a gente não vê tanta diferença de preço, né? De um dia para o outro, né? Ainda mais quando entrou depois aquela moeda, o RV, que fazia a conversão, a gente via que às vezes comprava as coisas hoje por causa daquele preço, com medo de amanhã estar muito mais caro, né? Então esse medo de ficar muito caro e amanhã não ter, cria uma crença que estabiliza dentro do sistema. Mas como, Renata? Eu já falei com vocês sobre essa nuvem que paira sobre nós, né? É como se fosse a nuvem do iCloud do celular, né? Lá está todas as informações. E essas informações nós acessamos. E nós pairamos, né, sobre essa nuvem. Então, quando eu falo com vocês de memórias, nós temos muitas memórias. E aí essas memórias vão nos definindo hoje. Então, a forma que nós levamos a nossa profissão, muitas vezes todo o nosso clã fazia de um jeito, a gente faz igual. Por mais que no caminho vocês façam honra aos pais de vocês, né? Igual, por exemplo, eu sempre tive uma atração muito forte pelas terapias holísticas. Então, aos 15 anos, eu já comecei a traçar o meu caminho, que às vezes é muito solitário, né, gente? Eu tracei muitas vezes caminhos solitários que só você acredita. Isso eu fiz muito na minha vida, a minha vida toda. Então, porque a gente, quando começa a tomar consciência, a gente fica sozinho, tá, gente? É um sozinho libertador, porque você tem tanta certeza nas coisas que você acredita que, independente do outro estar no seu caminho, você segue esse caminho porque aquilo é verdade para você. E eu sempre, desde os meus 15 anos, eu sempre trouxe muitas verdades para mim, por mais que ninguém acreditasse nessas verdades. E eu fui traçando essa caminhada nessas terapias holísticas que eu tenho, mesmo seguindo o caminho da minha mãe na área da educação. Quando eu tive contato, né, com a física quântica, com o Reiki, com a barra de Axis Conscious, eu comecei a me libertar de muitas crenças que eu trazia dentro de mim. E quando eu tive contato
com as constelações familiares, eu fui capaz, né, que eu entrei nas constelações como autocura, sabe? Como cura para mim. Eu não entrei para ser consteladora, eu entrei em todas essas terapias, todos esses caminhos que eu tracei na antroposofia. Gente, só para vocês terem noção, eu aos 19 anos eu viajava de 15 em 15 dias para Campinas para fazer uma formação em pedagogia Waldorf. Ninguém aqui em Juiz de Fora já ouvia falar nisso, só existia a escola e os professores que já eram muito antigos. Eu me deslocava de 15 em 15 dias para fazer essa formação durante 2 anos. Então, você rompe com o desconhecido, com aquilo que as pessoas falam, você tá doido? O tanto que você está investindo, porque não era só a questão do valor do curso, era a viagem, eram os gastos que eu tinha. Mas eu acreditava tão piamente naquilo, que aquilo tornava uma verdade, como se eu não pudesse perder aquela oportunidade. Então esse caminho é muito solitário. Então desde que eu fui tendo contato com a doutrina espírita, com a antroposofia, aí eu conheci física quântica, o reiki, barra de axis e as constelações chegou para mim, eu consegui ter a consciência que o meu caminho era nas terapias holísticas. Então, quando eu começo a atender, que eu formo em consteladora familiar, eu virei para minha mãe e falei, mãe, me abençoe se eu posso ser eu. Me abençoe se eu posso fazer o caminho um pouquinho diferente da senhora, porque muitas vezes eu faço o seu caminho. Me abençoe, por favor. Eu preciso que a senhora me libere, porque eu tenho feito um caminho de muita glória, de muito sucesso. Mas eu também quero fazer as coisas que eu acredito, que poucas pessoas acreditam, mas eu acredito. E aí a minha mãe falou assim, mas por que você está me falando isso? Aí eu falei com ela, porque muitas vezes a gente fica honrando aos nossos pais. E aí, quando eu já estava mais na consciência, né, dos meus processos, das minhas buscas, eu consegui conectar com essa energia da constelação, das minhas terapias. E aí também eu conectei com uma energia muito grande, que foi a bênção da minha mãe. Então, eu já estava com 39 para 40 anos, né? 39 anos que eu comecei. Então, com 39 anos, eu fiquei dos 5 aos 39 fazendo algo para minha mãe me ver. 34 anos. E aí vocês de fora podem pensar, nossa, mas você é uma pessoa tão resolvida, tão dinâmica. Então, gente, eu tô falando com vocês que a tomada de consciência faz com que a gente tenha mais consciência das nossas sombras, das coisas que nos atravancam, que não deixam a gente avançar. Hoje, quando eu falo de constelação, é visível. Eu olho meus vídeos, eu sinto a energia que eu transmito verdade, porque eu falo isso de coração, de vida. Eu falo isso com uma energia da força que eu tomei dos meus pais para fazer algo bom, não somente para mim, para as pessoas. Porque a gente tem que encontrar um propósito, e esse propósito está conectado com a nossa utilidade na Terra. O que vocês vieram para ser que não está sendo? O que vocês vieram para ser e não estão sendo porque estão honrando o destino dos ancestrais? Quantas vezes vocês tiveram sonhos e mudaram os sonhos por causa que estava na honra do pai ou da mãe? Quantas vezes vocês se boicotaram e na porta de ter um sucesso muito grande, vocês se boicotaram porque o clã era um clã pobre, um clã que não teve acesso às riquezas que você hoje pode ter. E quando você olha para tudo isso e disse sim, eu respeito o destino de vocês, mas eu peço que me libere, para eu poder fazer algo bom dessa vida que chegou até mim através dos meus pais. Eu preciso que vocês me abençoem, para eu fazer só um pouquinho diferente, porque meu caminho às vezes está tão difícil. E eu me identifico com essa dificuldade no caminho que vocês tiveram. Me abençoe se eu posso ser eu. Então, quando a gente olha, então quando a gente começa a olhar para os ancestrais como bênçãos na nossa vida, a gente começa a se conectar com algo muito grande, com uma energia muito grande. Quando o seu pai e a sua mãe diz sim para vocês, e quando vocês dizem sim para o pai de vocês, e a gente sai desse lugar de achar que nossos pais são heróis,
que são humanos e que erram tanto ou mais que a gente, ou que a gente erra até mais do que eles, né? A gente erra muito mais. E de saber também que os pais dão conta deles, né? Em época de pandemia, a gente vê filho querendo mandar em pai e mãe. Gente, sai desse lugar. Volta para o lugar de filhos. Vocês não sabem o que os pais de vocês passaram quando vocês ainda eram crianças. E aí vocês hoje estão querendo falar, não vai no mercado sem máscara. Não vai sair de casa. Que isso? A gente está saindo do nosso lugar. A gente está derrubando uma das ordens do amor, que é a hierarquia. Porque a gente faz. A gente, nas constelações, a gente tem a visibilidade de ver um boneco que é pequeno se tornar maior que o pai. Porque sai do lugar. Porque acha que é maior que os pais. Então, gente, vamos nos colocar no lugar de filhos, que é um bom lugar. É um lugar justo para nós. Porque daqui a pouco, nós sendo pais, nós também teremos um outro lugar grande. E a gente vai ser grande diante dos filhos. Tá de bom tamanho. Se vocês saírem da ordem em relação ao pai de vocês, vocês vão perder saúde e vão perder dinheiro. Vocês não terão o sucesso que vocês estão aptos a receber, porque vocês negam a importância, a sabedoria e a grandeza que são os pais de vocês. Quando vocês entram em julgamento em detrimento de uma traição, de coisas que são do casal, porque os pais, como pais, eles são perfeitos, né? Às vezes eles não deram certo como casal, mas eles foram perfeitos como pais. E aí quando a gente tem a visão de olhar para esses pais, mesmo que separados, juntos, nós começamos a entender que a vida vem dessa conexão. Que toda a abundância que eu desejo, que toda a riqueza que eu mereço, que todo o trabalho que eu sempre me desenvolvi, ele vem com facilidade, com alegria e com glória, é porque eu estou conectada. Eu digo sim para tudo que eles foram. E eu faço algo bom com essa vida. Porque só da gente estar aqui no páreo, nessa realidade, a gente já é muito privilegiado. E aí vai ficar falando das coisas que os pais não fizeram? Vai ficar nos julgamentos? Vai ficar lá na criança? Quando a gente fica na criança, a gente perde tempo de ser adulto. E a vida faz a gente joguete. Uma hora vocês estão do lado, outra hora vocês estão do outro. Assim são as crianças. As crianças correm para um lado e para o outro, sem saber aonde se amparar. As crianças correm atrás da bola. Vocês estão correndo atrás de quê? Quando a gente começa a conectar com essa energia de adulto que somos hoje e começamos a ver a vida de um ângulo muito mais leve, de ver nossos pais, que são humanos, então igual a nós, são imperfeitos, nós começamos a conectar com a energia da abundância e tudo vem até nós. Nós tornamos imãs de tudo. Nós tornamos imã de felicidade, de abundância, de dinheiro, de sucesso, de emprego. Nós começamos a conectar com algo muito grande. Começamos a conectar com a energia do Criador. Porque se a gente diz sim pelo caminho que foi traçado para nós chegarmos à Terra, nós dizemos sim para tudo que Deus tem para nós. E aí nós nos tornamos gratos. Nós nos tornamos plenos, porque nós começamos a entender se a vida é tão fugaz, se a vida é tão rápida, e se ela chega para nós e a gente não tem muito tempo, bom, o que eu vou fazer nesse momento? Vou agradecer aos meus pais por tudo que foi, e eu vou fazer algo bom com isso. Se eu ficar reclamando que eu vim de bicicleta, que eu vim de jegue, que eu vim a pé para a terra, eu vou ter pouquíssima chance. Se eu falar porque que o fulano veio de avião e eu tive que vir de jegue, eu estou lamentando a Deus o meio que ele me trouxe à terra. E aí eu fico ingrato. Quantas vezes em constelação, quando é posicionado os bonecos, e vem frase, porque como eu estou no campo da pessoa, eu sinto o campo da pessoa, muitas vezes eu sinto as frases. E a gente vê o quanto nós temos de julgamento dos nossos pais, sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de achar que eles não fizeram o melhor. Então hoje, essa live
É um convite para vocês conectarem com a união, com o amor mais perfeito, que é a vida que os pais deram a vocês. Então, esse é o meu aviso para hoje. Gratidão e tudo do melhor para vocês.